Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos à segunda parte da entrevista com Lauro Filho, aqui na Escola de Música Filhos de Música. Agora acertou. Ah, agora sim. Se você não sabe por que eu tô falando isso, você vai assistir o primeiro vídeo, a primeira parte, vai saber o porquê desse parangolê todo. E vamos continuar aqui conversando com o Lauro Filho, que é músico formado, né? Você estudou aonde, Lauro? Então, eu tive alguns professores, assim, a formação acadêmica, né? Tive formação acadêmica, eu estudei com vários professores particulares, né? Eu tive aula com o maestro Flávio Goulart de Andrade, tive aula com o André Neiva, tive aula com o Ney Conceição, tive aula com o Eduardo Farias, tive aula com o Matheus Starling, né? Tive aula com Cláudio Bergamini, né? Tive aula com muita gente, referência assim, que eu fui selecionando a dedo para eu poder estudar. Na carreira acadêmica, eu sou formado pelo Conservatório Brasileiro de Música, fiz mestrado na FRJ, não concluí, fiz vários cursos de extensão, fiz harmonia no SIGA, me formei em 2001, né, com o antigo Williams Pereira, depois voltei há 3 anos atrás, me formei de novo em harmonia no SIGA, né, e é isso. E você encontrava tempo como diretor da escola de música e músico para estar tocando na noite, para estar tocando com artistas famosos e tal? Então, eu me dediquei muito à parte pedagógica, né? Me preocupei muito em dar aula. Então, assim, como diretor da escola de música, eu fiquei lecionando matérias, né? Direcionando aos professores, né? Toquei com alguns artistas assim. Alguém conhecido assim? Cita o nome. Eu fiz algo assim, conhecido, Baby do Brasil, toquei com ela, entendeu? Agora, alguns artistas assim muito bacanas que às vezes as pessoas não conhecem, mas são artistas top. Tem muito músico top que não é famoso. Exatamente, não vai nos programas de auditório, mas são os caras que os músicos famosos fazem questão de ter na banda. Cita alguém aí pra gente. Então, músicos de excelência, às vezes as pessoas confundem ser famosos, né? Ser famoso é uma coisa, música de excelência é outra coisa, né? Mas enfim, conforme eu falei, tive a oportunidade de tocar com a Baby do Brasil, eu criei um projeto também na época, que é o MPB Clube, né? Que são pessoas que cantam música popular brasileira, então ali teve alguns artistas muito bacanas que eu produzia esse projeto, né? O Zac Damasceno participou do The Voice, teve o Matheus Porto, que é um cantor também muito bacana, né? Teve a Nora, né? No samba, a Juju Ferreira, que é filha do Martim da Vila. Então eu tive alguns artistas que a gente ali dentro do MPB Clube, a gente fazia, e cada um seguindo a sua carreira, né? Individualmente, né? Bacana, cara. No primeiro bloco, você estava contando aqui pra gente, já aviso novamente, vai lá assistir o primeiro bloco, hein? No primeiro bloco, o Lauro estava contando aqui que o pai dele é guitarrista profissional, tocou na noite e tal. Então, o Lauro se formou em música, né? Tem a escola de música. E os filhos, cara? Seus filhos têm interesse, vocação? Sabe por que eu pergunto? Porque minha filha diz que quer aprender a tocar violino, quer aprender a tocar violão, quer aprender a tocar o ukulele, mas, cara, ela não para 2 minutos lá pra mexer no violão. Então, eu queria saber, e os filhos, cara? Então, eu tenho a Gabi de 5 anos, que ela adora cantar, eu vou colocar ela na musicalização infantil, e eu tenho o Guilherme de 14, né? Ele toca bateria, eu botei ele 6, 7 anos, ele adorava, assim, aí aula de canto, né? Já fez aula de teclado, mas ele tem esse problema de aborrecente, né? De preguiça, essa que é a realidade, né? Mas ele tem um dom, assim, bateria, ele tava tocando muito bem, novinho, tem os vídeos dele, mas tem esse problema aí de tudo que ele começa quer largar. Então, essa fase dele, a gente tá tendo um certo cuidado na educação dele. Tudo que ele começa, ele para, aí quer fazer outra coisa. Quem tem filho adolescente sabe como é que é. A minha é pré-adolescente, eu sei exatamente do que você está falando. Mas assim, né, cara, filho de peixe, peixinho que bom que de qualquer forma eles têm já esse contato com a música. Mas eu queria que você falasse mais assim da questão da família, né? Não só para o Lauro, não só para os alunos da escola de música. Fala da importância da família. Então, eu venho de uma família conservadora, né? Conforme eu falei, meu pai é músico, minha mãe também canta, né?
Eu tenho um irmão que ele toca violão, toca na igreja também dele, né? Mas assim, minhas irmãs tiveram oportunidade, todo mundo, quando começou a meu pai colocar meus irmãos, eu tenho 2 irmãs mais velhas, eu e meu irmão, né? Eu sou o caçula, sou o mais novo. Então, ele começou a colocar todo mundo na aula de música, colocou a minha irmã mais velha, a minha irmã abaixo dela e meu irmão na aula de música. E me deixou de fora, e eu reclamando, querendo. Hoje só eu que me profissionalizei e meu irmão toca às vezes na igreja dele. Pô, legal, cara. É bom a gente ver essa semente da música germinando, né? E passando, né? Multiplicando na família, né, cara? Mas eu queria saber, assim, e ser pai, cara? Como é que é ser pai? Fala do carinho dos filhos, como é que é a convivência? Então, eu tenho 2 filhos que são, assim... Eu falo que a pessoa ela tem 2 vidas, né? Uma é antes de ser pai e outra é depois que você é pai, né? No nosso caso, né? Porque você pensa mais nos filhos do que em você próprio, né? Então você abdica de muitas coisas, teu sonho vem sendo atrelado a um bem-estar do seu filho de alguma forma, então você tem que ir mudando seus planos depois que você tem seus filhos, você tem que se readequando a uma realidade. Então foi um divisor de águas para mim quando eu tive meu primeiro filho, que foi o Guilherme, né? Eu tive que realmente continuar com o meu sonho, sim, mas readequar uma realidade atual em relação à questão financeira, né? Pô, cara, você falando assim, eu tô assim, vendo, né, o Rio de Janeiro, eu sei das dificuldades, eu ando nas ruas, eu converso com as pessoas, eu sou muito povão mesmo. Aí eu fico pensando, né, você falou da importância da família, do carinho, né, que você tem com os seus filhos, né, a importância que você dá aos filhos, o quanto eles influem em suas decisões. Aí será que de repente essa chegada à política tem um pouco a ver com isso também? Porque afinal de contas eu quero construir um Rio de Janeiro melhor para minha filha, eu quero construir um Rio de Janeiro melhor para as próximas gerações também. Isso incentivou você a entrar na política? De certa forma, sim, né? Porque você vê quem teve a oportunidade de ir para outro país, quando volta para o Brasil, volta desanimado. Essa é que é a realidade. Quando você tem a oportunidade de visitar um país de primeiro mundo, onde as coisas funcionam, onde a parte cultural está em outro nível em relação a atrelada à questão de investimento mesmo, né? Porque você vê essa questão musical, outros países de primeiro mundo vê como uma questão realmente como profissão. E aqui no Brasil isso realmente não existe. Eu percebo isso claramente, né, cara? E assim, a política ela tá em tudo, né? Assim, eu também fico muito receoso quando a gente fala de política e tal. Não é, digamos assim, a classe mais amada, mas é uma classe que precisa, que a gente precisa dela, a gente precisa conversar, a gente precisa estar próximo para fiscalizar, para direcionar, para a gente poder estar expondo os nossos desejos e o que você tem escutado nas ruas das pessoas, assim, o que está faltando para o povo brasileiro, mas principalmente para o cidadão carioca, mas principalmente aquilo que você pode contribuir, entendeu? Não é assim fora da questão do deputado estadual, o que você realmente pode contribuir. Cláudio, você tocou num ponto chave quando você falou a política é uma classe que não está tão acreditada. Isso é totalmente verdade. Só que a gente lembra o seguinte, que em todas as classes, tanto na própria igreja, na área de advocacia, em qualquer área, tem a pessoa safada, vamos falar assim, a pessoa corrupta e tem a pessoa honesta. E na política não é diferente, entendeu? Nós temos dentro da política pessoas sérias, pessoas honestas, pode ser em menor proporção, concorda? Mas a gente tem pessoas lá e tá tendo agora, graças a Deus, um movimento de pessoas que estão enxergando isso e querem ver essa mudança justamente para dar um futuro melhor para nossos filhos. Então, tá tendo realmente pessoas bem intencionadas entrando na política, querendo fazer a coisa de forma correta, querendo investir e querendo mudar, virar essa chave. Realmente, eu tô com essa esperança, sim. E quais são os projetos que você tem em mente, os projetos que você acompanha que deram certo, que podem causar esse impacto favorável à população do Rio de Janeiro? Então, primeiro passo, eu como professor, né? Quem é professor que está assistindo o podcast sabe que não existe outro caminho a não ser educação.
né? Educação e cultura são as bandeiras que eu levanto, entendeu? Para a gente poder ter um país desenvolvido, para a gente poder sair... O Brasil é um país abençoado, né? Tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam em Deus, mas eu falo para as duas pessoas, né? Para quem acredita em Deus, o Brasil é um país abençoado. E para quem não acredita em Deus, o Brasil é uma terra assim, promissora, porque a gente tem vários minerais, a gente tem a Amazônia, a gente tem tudo que planta, a gente colhe, aqui tem as 4 estações muito bem, aqui, apesar de ser um país tropical, a nossa terra é muito boa e a gente é um país de terceiro mundo. Isso aí só vai virar essa chave investir em educação e cultura, e meus projetos são todos nessas áreas, né? Porque eu acredito não, para quem estuda sabe que para um país se transformar em primeiro mundo, só tem um caminho, que é investir em educação. A gente tem países aí com 30 anos, 40 anos, que é país de primeiro mundo, né? Que investiu fortemente em educação. Verdade, essa questão da educação, então, me toca profundamente, porque eu tenho uma professora em casa, minha esposa, eu gosto de falar muito isso, porque deixa na prática, né, a relação que eu tenho com a educação. Eu ouço o dia a dia dela, é quando ela chega da escola, as coisas que acontecem, as dificuldades que ela tem, e eu sei que para o professor não é fácil. Aí eu queria, Lauro, saber de você, para o professor, como é que você vê a situação do professor, o que você gostaria de estar melhorando na vida do professor para que ele possa exercer a sua função de uma forma mais digna e mais correta? Primeiro que o professor, ele teria que ser muito melhor remunerado. Por quê? A base de tudo é o professor. O professor não é valorizado no nosso país. A gente tem países que são muito valorizados o professor. Para você poder estudar medicina, vai ter que ter um professor te ensinando. Para você estudar direito, vai ter que ter um professor. Estudar música, vai ter que ter um professor. Então, o professor é a base de tudo. Então, se você não dá uma assistência, se você não dá um mínimo de estrutura, eu digo até financeira mesmo, como é que a gente vai, se a gente não valoriza o profissional, como é que a gente vai querer alguma coisa? Entendeu? Como é que a gente vai querer criar alguma coisa, né? Meus projetos na área de educação, ele vai desde da parte logística, da escola em si. A gente tem a questão também da grade escolar, né? Você tem que ter uma atualização da grade escolar hoje, né? Que a gente sabe que está um pouco ultrapassada, né? Vai desde dessa questão até uma remuneração boa para os nossos professores. A gente tem que valorizar eles, né? É porque a gente vê, né, os políticos votando seu aumento, votando a manutenção dos seus privilégios ou recursos. Eu não estou aqui julgando, mas a gente sabe, né, que os políticos em si, eles têm muitas ferramentas talvez em excesso, mas nunca é cortado, né? O que corta é educação, de repente é um auxílio à população carente, mas lá no salário, lá na verba do gabinete, lá dos caras, não mexe. Os professores, eles são totalmente, na minha opinião, são intocáveis realmente, porque não sou porque eu sou professor, mas assim, a base de tudo é uma educação. Se você não dá uma educação, né, para o seu filho, porque a educação começa em casa, a escola é um complemento, né? Então a gente tem que partir desse princípio. Por quê? Em casa, meu filho fica comigo 15 horas, na escola ele vai ficar 4 horas, né? Então a educação vem de casa, a escola é o complemento, né? Então, falando desse problema também, que já é assim, um outro problema que na realidade é o corte de verba de político, né? A gente tem outras medidas também em relação à questão educacional, que também está dentro do meu projeto, que é a parceria público-privada, que é um projeto que está dando certo. Isso está dentro do meu projeto também, né? Porque se a gente coloca um projeto, primeira coisa que eles podem alegar, não vai ter verba para isso. Então, não, peraí, tem um projeto aqui, ó, parceria público-privado, tá dando certo. Então, a gente tem que ir
nessa linha aí. Ó, eu percebi que tem muito projeto aí que pode dar certo e que vai dar certo, mas eu quero mais saber detalhes, né? Eu quero que o Lauro conte isso pra gente, só que você não vai contar isso agora, não. A gente vai dar uma paradinha, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho tem a terceira parte. Aí vamos pegar um pouco mais nessa questão da política, porque eu senti que a gente tem muita coisa pra falar ainda. Vamos lá. Próximo bloco aí a gente fala um pouco. Tô com o violão aqui, quero tocar um pouco também. Esse violão tá meio calado aí, né? Vamos deixar o próximo bloco. Beleza. Obrigado a você pela audiência, por estar aqui com a gente, e daqui a pouquinho tem mais Mac Podcast.